A psicanálise é um mergulho no inconsciente. A psicanálise é autoconhecimento. É o verdadeiro encontro consigo mesmo. E a partir disso, aprender a lidar com os sentimentos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou psicanalista e o tema do vídeo de hoje é resgatando a criança interior. Resgatando a criança interior ferida. Eu quero que enquanto você assiste esse vídeo, eu quero que você olhe para você. Eu quero que você olhe para o seu interior. Porque nós sabemos que a infância, ela é cheia de vivências. Vivências boas e vivências ruins. Nós precisamos entender que a criança que nós fomos ainda existe dentro de nós. Nós crescemos fisicamente, você cresceu fisicamente, mas a criança que você foi está aí dentro de você. Nós carregamos no nosso íntimo a criança que nós fomos. E essa criança muitas das vezes nos prejudica nos dias de hoje. Essa criança muitas das vezes contamina o adulto que você é hoje. Porque, por exemplo, uma criança que teve muitas dores intensas. Quando a gente fala de dores, às vezes a gente pensa no abuso sexual, mas nós não estamos falando só de uma tragédia tão intensa. A gente está falando do dia a dia, uma palavra, uma crítica, um julgamento que pode ter ferido essa criança. Então, uma criança que lá atrás, ela viveu uma dor muito intensa, ela pode sim ter ficado fixada naquela fase de dor. E ali, ela parou de crescer, ela parou de se desenvolver. E essa criança ferida dentro de você acaba influenciando no seu comportamento, nas suas decisões, nas suas escolhas. E no adulto de hoje, é como essa criança estivesse sempre dizendo: ei, eu tô aqui. Essa criança, ela sempre se manifesta. Essa criança é como se ela ressuscitasse todos os dias na sua rotina, muitas das vezes te prejudicando. Resgatar essa criança interior é necessário para você se curar internamente. Na verdade, você precisa identificar no que essa criança ferida que você traz dentro de você está te prejudicando hoje. E quando você se conhece, quando você entende mais a sua história, quando você consegue identificar de onde vêm certos comportamentos prejudiciais, você acaba se libertando, você acaba diminuindo as angústias que você vive. Muitas das vezes você se reprova em alguma coisa, você briga com você, mas será que essa briga é com você adulto ou com você criança? Será que quando você briga com você mesmo, você não está brigando com aquela criança ferida, aquela criança que hoje precisa ser tratada, precisa de atenção? É interessante porque assim, a gente usa um termo mais ou menos assim, você precisa conversar com essa criança ferida. Você precisa olhar para você quando você era criança. Nossa, mas como que eu vou conversar comigo quando eu era criança? Como que é essa conversa, esse diálogo? Você tem que olhar para dentro de você, encontrar a criança que você foi e você precisa conversar com essa criança. Você precisa entender essa criança. Isso é o processo de resgatar essa criança interior para melhorar o adulto que você é hoje, para você entender você mesmo. Eu até anotei aqui, fiz uma colinha aqui, um rascunho para a gente conversar, porque eu estudo, para fazer esses vídeos, tudo na vida é com esforço e com dedicação. Por exemplo, uma criança que viveu debaixo de muitas surras, muitos castigos corporais, morais, crianças que ouviram frases muito repetitivas que marcaram a sua vida. Você não aprende nada, você não presta, você é mentiroso, você é preguiçoso. Na verdade, isso vai influenciando a criança na visão que ela tem de si mesmo, E isso a gente acaba levando para a vida adulta. Porque quando nós somos crianças, nós não sabemos lidar com os sentimentos. Muitas das vezes a gente não sabe nem nomear aquilo que nós estamos sentindo. Então o que a criança faz? Normalmente a criança recua, a criança ela fica escondida, ela entra para o quarto, vai ali se fechando, se limitando para as coisas da vida e isso acaba limitando também o adulto que você é hoje. Pessoas que tiveram pais abusivos, pais que humilhavam, essas pessoas, elas têm uma tendência a se relacionarem com pessoas também abusivas.
com pessoas também que a humilham. Por quê? Porque é como se ela retroalimentasse aquela criança ferida. Você já viu aquela pessoa que não consegue parar em serviço nenhum, aquela pessoa que ela tem uma dificuldade de se desenvolver no trabalho? Pode ser que essa pessoa tenha dentro de si uma criança ferida. E a criança não consegue tomar atitude madura. Uma criança não consegue trabalhar. É muito pesado para uma criança trabalhar. Quando você entende que o que não está dando conta daquele trabalho, daquele serviço, daquela profissão, é aquela criança machucada que você traz dentro de si, quando você tem esse autoconhecimento, quando você faz essa autoanálise e você entende que o que está te atrapalhando é essa criança que você está trazendo do passado, você começa a ser um adulto mais produtivo. Você começa a render mais profissionalmente, porque você como adulto, você dá conta do seu trabalho. Você como adulto, você consegue ser uma pessoa mais proativa no seu ambiente profissional. Quando você resgata essa criança ferida, você consegue equilibrar emoções e razão. Porque o resgate, além de você trazer uma cura para amadurecer o adulto que você é hoje, quando você resgata essa criança, você resgata coisas boas também. Porque a gente sabe que a criança, eu até anotei aqui para a gente falar, a criança ela sonha. Você é um adulto que você pode continuar sonhando. A criança, ela tem uma facilidade de perdoar. Por que você se tornou essa pessoa tão rancorosa? Resgata aquela criança que você foi, aquela criança que perdoa fácil. Você já viu criança brincando? Ao mesmo tempo que ela briga por um brinquedo, logo em seguida já está tudo resolvido e ela está brincando com aquela criança que pegou o brinquedo dela, porque criança perdoa com facilidade. Quando você resgata essa criança ferida, você também resgata coisas boas. Então você resgata a alegria, você resgata a sua autenticidade, você resgata a sua espontaneidade. É trazer novamente a sua essência. Você como um adulto que você é hoje, você pode dar vida a essa criança. Você passa a viver com menos angústia, você passa a viver mais seguro. Se você tem 30 anos, você precisa agir como uma pessoa de 30 anos. Se você tem 40 anos, você precisa agir como uma pessoa de 40 anos. O que eu vejo muito no consultório, eu atendo pessoas de 45 anos, mas com comportamento de 12. Aí a gente volta lá quando a pessoa tinha 12 anos e a gente vê que aconteceu um fato lá e que não foi superado. Então a pessoa tem 45 anos, se desenvolveu fisicamente para essa idade, mas a mentalidade, a emoção é de 12 anos. Essa criança precisa ser curada para que esse adulto de 45 anos venha se desenvolver. Não querer cuidar do que aconteceu, não querer colocar lá um curativo nessa criança, só vai trazer infelicidade, só vai trazer desequilíbrio, só vai trazer muita mágoa. Você precisa entender, não adianta fingir que essa criança não existe dentro de você. É mais fácil você pegar essa criança e cuidar, porque hoje você pode fazer por essa criança o que talvez o seu pai e a sua mãe não fez por você. Você precisa cuidar dessa criança. Talvez você não teve cuidado lá na infância, talvez você foi negligenciado lá na infância, mas hoje você pode conversar com essa criança, cuidar, fazer por essa criança que você foi tudo aquilo que não fizeram. Por exemplo, um adulto que hoje tem baixo autoestima, não gosta de si mesmo, possivelmente foi um adulto que lá na infância não teve a atenção necessária, faltou atenção lá atrás. Falar para a criança, fica quieto, cala a boca. Isso gera na criança um pensamento de que tudo que eu falo é besteira, eu não falo coisas importantes. E hoje se torna um adulto com baixo autoestima. Talvez essa ansiedade que você sinta hoje não seja exatamente por causa da sua rotina. O brasileiro tem uma rotina muito agitada, mas talvez não seja por isso. Seja por algo lá atrás que não foi tratado. Então a gente precisa dar atenção a tudo isso que aconteceu lá atrás, para a gente ter uma vida mais saudável emocionalmente, para a gente render mais nos nossos dias de hoje. Eu pergunto para você, primeira coisa, se imagina quando você era criança. Se você não consegue se imaginar, pega uma foto de quando você era criança. O que é que você falaria para você mesmo? O que é que você falaria para essa criança? Esses dias eu peguei uma foto minha, pequena, não sei quantos anos eu tinha ali, eu acho que uns 6 ou 7 anos. Eu olhei para aquela foto e falei, menina, vai em frente, a sua vida vai dar certo. Acredita que vai dar tudo certo. E eu olhando para essas conquistas de hoje,
Hoje eu sou pastora de igreja, sou psicanalista, tenho o meu consultório, sou mãe de 2 filhos. Quando eu vejo essas conquistas, olhando para aquela foto, o que eu diria para mim mesmo? Continua assim que vai dar certo. Olhe para um momento seu, comece a resgatar aquele momento de alegria, aquele momento de felicidade que você teve na infância. Mostra para aquela criança o adulto que você se tornou. Entenda uma coisa, aquela criança fragilizada, aquela criança desprotegida, aquela criança não pode mais existir. Hoje você é um adulto que tem condições de cuidar de você, você pode trabalhar, você pode se sustentar, você pode se olhar no espelho e fazer uma declaração de amor para você. Tudo que te faltou lá atrás, você, o adulto que você é hoje, consegue dar para essa criança. Começa a nutrir essa criança aí que está dentro de você, para que as feridas sejam curadas. Tem muitas pessoas que ficam se vitimizando, se lamentando pelo que aconteceu, pelo que o pai fez, pelo que a mãe fez. Quando a gente recebe a pessoa pela primeira vez no consultório, ela não coloca a culpa nela, ela coloca a culpa em todo mundo, menos nela. Ah, eu sou assim porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez isso. Ei, para! Você não é responsável pelo que aconteceu na sua vida, mas você é 100% responsável por curar você hoje. Você não consegue voltar lá atrás e mudar as situações, mas você tem o poder de mudar situações a partir de agora. É sua responsabilidade curar essa criança que está aí gritando dentro de você. Então, por exemplo, assim, um pai distante, uma mãe perfeccionista, um avô autoritário, uma família desfeita, uma morte, uma desgraça, pode ter marcado a sua infância, alguma atitude, alguma coisa que te falaram, coisas que você ouvia constantemente, pode sim ter te machucado. Se você pretende ser um adulto saudável emocionalmente, se você quer ser um adulto feliz, um adulto proativo no serviço, nos relacionamentos, enfim, você precisa curar essa criança. Dê atenção para o que aconteceu lá atrás. Então nós vemos muitos traços, né, nos adultos hoje, que a gente percebe que na verdade tem uma criança ali ferida. Por exemplo, assim, eu estava ouvindo a história de uma moça, ela foi assim cuidada como uma princesa, né, muito bem cuidada. E ela foi para o primeiro emprego, 4 meses trabalhando, 4 meses doente. Durante os 4 meses de trabalho, ela teve muitas dores, sinusite, faltava trabalho, aquela coisa toda, e ela não estava conseguindo render. Por quê? Porque o inconsciente dela estava mandando uma mensagem para ela. O inconsciente dela, a criança ferida, estava mandando uma mensagem: não, volta para casa, você precisa ser cuidada, porque trabalhar é para adulto, não é para criança. E quando você entende isso, você começa o seu processo de cura. Quando alguém te ofende, será que está ofendendo você ou está ofendendo a criança? Alguma coisa te irrita quando alguma pessoa te deixa agressivo. Será que essa pessoa não fez algo, não falou algo que acionou um gatilho de algum sentimento lá da sua infância e aí essa criança vem gritando dentro de você? Quando você cuida dessa criança interior ferida, você também está cuidando das emoções dos seus filhos. Se você tiver filhos, brinque com os seus filhos como se você estivesse brincando com você mesmo. Aproveite esse momento com os seus filhos. Eu até postei nas minhas redes sociais uma frase esses dias atrás que diz assim: se você não veio de uma família emocionalmente saudável, comece o seu processo de cura para que uma família emocionalmente saudável venha de você. A partir de você, muita coisa pode mudar. Então, às vezes eu vejo pais dizendo: eu não consigo ser carinhoso, eu não consigo ser afetuoso porque os meus pais não foram assim comigo. Tá, você sabe que os seus pais não foram assim com você, mas você tem 2 escolhas: repetir um comportamento ruim que te prejudicou ou mudar esse comportamento para que a sua família seja saudável. A carência, ela vem desde a infância. Então, assim, a criança, ela começa a se amar a partir do amor que ela recebe dos pais. Ela começa a se valorizar, a se aceitar a partir da atenção e da valorização que ela recebe dos pais. Então, assim, uma criança que recebeu atenção, elogio, proteção de uma forma suficiente e adequada, é um adulto maduro emocionalmente e que não é carente. Então, quando você vê uma pessoa com muita carência, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes até mesmo no meio da família, alguém que apresenta uma carência emocional muito grande, é porque
porque faltou isso daí lá na infância. E quando falta atenção suficiente, ajuda, essa pessoa, ela fica com o sentimento de não ser reconhecida, ela fica com o sentimento de não ser querida, e ela acaba levando isso para a fase adulta, porque a criança fica lá o tempo todo lembrando ela do que ela não recebeu lá na infância. Na verdade, ela recebe uma mensagem de desamparo, né? Ela começa a ter um autoconceito errado sobre si mesmo, sobre o seu valor. Inclusive, como eu disse, são pessoas que acabam aceitando receber migalhas nos relacionamentos, não só nos relacionamentos amorosos, mas também no relacionamento de amizade. Uma outra coisa também que pode prejudicar muito um adulto é a superproteção dos pais. Adultos que lá na infância foram super protegidos, quando uma criança ela tem a superproteção dos pais, ela recebe uma mensagem que ela é incapaz, que ela não pode fazer as coisas, que ela não consegue realizar as tarefas. Porque quando os pais são super protetores, eles fazem tudo, eles resolvem tudo. Eu recebo adultos no meu consultório que têm uma insegurança, uma incapacidade de tomar decisões, não acreditam nas suas próprias ideias. Por quê? Porque receberam tanta proteção dos pais que a mensagem que eles receberam foi o quê? Não sou capaz, eu não consigo fazer isso. Então se tornam adultos completamente inseguros, indecisos. Muitas das vezes sente raiva de si mesmo, porque às vezes a pessoa ela quer tomar uma decisão e ela não consegue, mas ela quer sair daquilo, ela não consegue tomar aquela decisão, então ela acaba sentindo raiva de si própria. Ei, se você que está ouvindo esse vídeo aqui, você está passando por isso, você está se identificando com isso, não é você, é a criança ferida. E a partir de agora que você tem esse conhecimento, você entende que você pode sim tomar as suas decisões, porque você é um adulto, você cresceu. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, os seus pais não têm culpa de nada, tá? Os seus pais não têm culpa da forma que eles criaram você. Os seus pais fizeram o que eles sabiam fazer. Na cabeça deles, eles fizeram o melhor por você. Seus pais não foram instruídos. Hoje, graças a Deus, nós temos mais acesso às informações. Os seus pais talvez não tiveram a oportunidade que você está tendo hoje de ouvir um vídeo como esse. Então não culpe os seus pais por nada, eles fizeram o que eles podiam, eles fizeram o que eles sabiam. Os seus pais também tiveram vivências, os seus pais também tiveram histórias que não foram boas. Eles deram para você o que eles podiam te dar, o que eles tinham para te dar. Então não culpe seus pais, perdoe. Você já viu aquela pessoa que ela não dura em relacionamento nenhum? Possivelmente essa pessoa teve uma carência lá atrás. E aí essa criança que está dentro dela, ela quer ser suprida dessa carência que ela teve. E aí ela começa a lançar sobre o namorado, o marido, aquilo que ela não recebeu do pai. E aí ela começa a sufocar aquela pessoa. Porque a criança que está dentro de você, ela começa a procurar nas pessoas aquilo que ela não teve lá atrás. Ela quer ser nutrida, ela quer suprir a carência que ela não teve lá atrás. E ela começa a sufocar as pessoas. As pessoas acabam fugindo. O relacionamento não dura, porque ninguém é obrigado a suprir a nossa falta. Ninguém é obrigado a preencher os nossos vazios. Nós somos os únicos responsáveis por nos curar. Então a pessoa lança tanta expectativa sobre o outro que o outro não aguenta, o outro foge. Que só você pode se entender, se autoconhecer, se curar, se analisar. As pessoas não têm obrigação de fazer por você o que sua mãe não fez, o que o seu pai não fez, o que seu tio, sua família não fez. Por exemplo, mulheres que têm dificuldades sexuais, têm problemas nessa questão sexual. Muitas das vezes, quando eu atendo mulheres com esse problema, a gente volta lá na infância. Aí lá na infância a mãe brigava. A mãe falava frases do tipo, sexo é sujo. A mãe falava assim, isso é coisa pra mulher que não presta. Entre outros termos que eu não vou citar aqui pra vocês. Mas aí, essa criança sempre ouviu que o sexo é errado, que o sexo é para mulheres da vida. E aí, quando essa mulher cresce, essa criança fica o tempo todo gritando, ó, isso é feio, não faz isso não, tá errado. Aí fica aquela mulher adulta, travada,
sem conseguir se realizar sexualmente, porque aquela criança fica o tempo todo falando que o sexo é errado, porque lá na infância a mãe teve talvez uma criação muito rígida, faltou um diálogo saudável. Quem criou o sexo foi o próprio Deus, para o prazer do casal após o casamento. Não existe cegonha, parar de contar historinha, mas falar a verdade para a criança, para ela crescer um adulto maduro. Você já viu aquela pessoa que ela é uma fortaleza, né? Ela se mostra forte o tempo todo. Talvez lá na infância alguém disse para ele, seja forte, você tem que ser forte, você não vai precisar de ninguém. E aí, mesmo quando hoje adulto ele sente vontade de chorar, aquela criança grita, seja forte, você não precisa de ninguém. Então, na verdade, essa criança fica o tempo todo falando com esse adulto, causando sofrimento. Tem uma fala de um psicanalista suíço que eu quero mostrar aqui para vocês. Ele percebeu que entrar em contato com a sua criança é uma maravilhosa fonte de energia e criatividade. Então, cada sentimento catalisado, medo, culpa, vergonha, vai invalidando a sua essência, vai invalidando, vai tirando a sua espontaneidade, vai tirando a sua transparência, vai tirando, na verdade, a sua alegria. Bloqueia a expressão de quem realmente você é. Vale a pena você se dar mais valor neste momento, porque você vai ver que você vai abrir mais para a vida. Quando o ambiente familiar ele é composto por pais que não educam os filhos para a emoção, com o tempo, essa criança ela se torna um adolescente, um adulto, que ela é desconectada das suas características internas. Os próprios sentimentos, as carências, os desejos, entendeu? Então, assim, essa criança ela vai crescer achando que a identidade dela depende de algo que está fora. Brinquedo, roupas, viagens, carro. E mais tarde, quando eles forem adultos, eles acharão que a felicidade também está associada a dinheiro, a carro, a emprego, a ter alguém, a ter reconhecimento. É como se essa pessoa precisasse de alguém para ser feliz. E a minha pergunta para você nesse vídeo é: qual é a sua dependência? Qual é a sua falta? O que é que você ficou pensando durante esse tempo que a gente passou aqui junto? Cure essa criança que está dentro de você. Converse com essa criança. Dê mais atenção para essa pessoa aí que está dentro de você, para essa criança que está gritando por atenção. Hoje você pode mudar tudo isso. Você pode conseguir viver melhor, mais feliz e sem angústia. Entenda uma coisa, curar, resgatar a sua criança interior, resgatar as essências boas e começar a dar significado para aquilo que foi ruim é um processo de inteligência emocional, é um processo de amadurecimento emocional. Isso vai acabar mudando sua forma de pensar, automaticamente vai mudar o seu sentimento e automaticamente também vai mudar os seus comportamentos. Você vai perceber que você vai produzir mais quando você começar a curar essa criança que fica todo dia aí falando com você. Tá bom, gente? Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Continua aí me ajudando a compartilhar esse canal, esse vídeo, tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.